Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores na Sparta. Estou junto com o Ulisses Neme, nosso CEO, já velho conhecido de vocês. Vamos falar, velho com todo respeito. Entendi. Cabelos brancos. Ó, falta. Vamos falar sobre o que pode impactar a cota de um FIINFRA, a cota de um fundo de infraestrutura. A cota patrimonial ou a cota de mercado? Patrimonial. Cota patrimonial. Vamos entrar na cota de mercado primeiro, então. Cota de mercado vai depender ali na bolsa se vai ter mais comprador ou vendedor. Vai mudando o preço diariamente na sua tela. Exatamente. Claro. Se você quiser uma referência razoável de preço, é justamente a cota patrimonial. Entra lá no nosso site e olha quanto que é a cota do dia. Diariamente. Tem no site, tem na CVM. E deve estar em torno dela. Um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, mas em torno dela é uma boa referência de preço. Perfeito. Agora, a cota que a gente tem um pouco mais de controle, né? Na verdade, que a gente tem controle é a cota patrimonial. Isso. Que é onde a gente efetivamente faz a gestão. Isso. E é o que a gente leva em consideração, por exemplo, para fazer a distribuição de um dividendo. Ótimo. O que pode impactar, então? A gente pode fazer uma separação aí de alguns setores diferentes? Olha, a gente tem dois tipos principais de risco, né? Um deles é o risco de mercado e o outro é o risco de crédito. O risco de mercado eu vou jogar a bola para você de volta. Tá, mas tranquilo. Então vamos pensar ali que a gente, até exemplo que a gente viu aqui começo de 2023, as NTNBs têm a oscilação de preços delas, então a gente fala que abril, né, aumentou essa taxa, vai impactar também na dinâmica de preços das debêntures. Isso. Então isso é o risco de mercado que vai impactar. Que é basicamente a oscilação de preços que os investidores já veem no Tesouro Direto, por exemplo. Então não tem muito segredo, né, quem aplica ali no Tesouro já sente isso. É. E agora o risco de crédito. O risco de crédito já é um risco um pouquinho diferente, né? A gente costuma dizer que é o risco de você ficar exposto ao pagamento de uma empresa, né? Então, você tem lá uma empresa, ela tem que pagar numa determinada data, um determinado valor, e aí você recebe aquele rendimento, né? Se ela não pagar, isso pode ser um problema, né? Então, a gente tem duas formas de lidar com esse risco de crédito, né, principais, né? Primeira é justamente pelo monitoramento detalhado para entender as condições financeiras da empresa, a saúde financeira da empresa e, obviamente, evitar esse tipo de situação, né, de inadimplência, e outra diversificação, que é super importante. Então, a gente tem vários emissores dentro da nossa carteira para, se mesmo que uma empresa venha ter algum problema, né, a gente tem um impacto bastante limitado, né, do potencial prejuízo, né? E aí, óbvio, por que a gente diz que o risco de mercado pode gerar oscilações também na cota patrimonial? Porque ele vai tendo sempre um rendimento ali positivo conforme o tempo vai passando, mas pode ter a marcação a mercado também, que é aquela valorização ou desvalorização de cada título especificamente em relação ao que seriam os movimentos dos títulos públicos, né? Então, tecnicamente, a gente mede isso com um negócio que chama spread de crédito, né? Que é essa remuneração adicional pelo risco de crédito. Que é o prêmio aí que a gente está em busca. É o prêmio. A gente não quer fazer hedge do risco de crédito, a gente quer capturar esse prêmio do risco de crédito. Vamos traduzir para os nossos produtos. Agora a gente tem 2 FIINFRAs listados, cada um tem riscos diferentes. Isso. Cada um vai ter impactos diferentes. Começar com o juro 11, ele sofre os 2 impactos. Isso, ele tem exposição à inflação, né, aos títulos indexados à inflação, então ele tem risco de mercado e ele também tem o risco de crédito. Oscilou alguma das duas coisas, a cota vai refletir. Vai refletir. E é só olhar no site que vai estar ali na cara para vocês verem. O CD11 é diferente. A gente consegue fugir do risco de mercado. Exatamente. Então, acaba não sofrendo com essa oscilação. Mas o prêmio que a gente está buscando, que é o spread de crédito, pode oscilar sim. Na prática, a gente espera que o CDI11 ele tenha menos volatilidade, menos oscilação na cota patrimonial do que o juro 11. E o que vocês vão ver de oscilação é justamente esse spread de crédito, que não tem como fugir. Exatamente. Então, quando a gente fala o fundo é 100% redeado para CDI, é porque ele não justamente tem esse risco de mercado, mas o risco de crédito. O risco de crédito a gente quer ter justamente para ter aquela remuneração adicional. A Selic está caindo. E o que vai ser impacto, então, para o CDI 11? Boa. Muita gente tem perguntado se com a Selic caindo, os fundos vão cair também, né? E, na verdade, não é isso que vai acontecer, pode até ser o contrário, né? Para um juro 11, por exemplo, que tem risco de mercado, né? Com a Selic caindo, eventualmente as taxas de juros caem e, eventualmente, ele se valoriza, né? Então, ele pode até ter ganhos com essa queda
da Selic, né? Já no caso do CDI 11, que ele não tem o risco de mercado, né? Então ele tem esse perfil pós-fixado, conforme a Selic cai, ela rende menos, então ele vai ganhar menos, mas ele continua rendendo, ele não deve cair por causa disso. E outra, a gente mora num país com um CDI bem alto, né? Aqui é o país da taxa de juros, né? Dá pra aproveitar ainda bastante. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada, Ulisses. Imagina. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida sobre possíveis impactos que a gente possa ter nas nossas cotas patrimoniais, principalmente, deixa aqui pra gente. Um abraço e até a próxima. Até mais.